Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos então dar sequência aos nossos devocionais na carta aos Filipenses. Como o pastor falou, o texto de hoje é Filipenses 2, versos 3 e 4. Vamos fazer a leitura? Filipenses 2, versos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa manhã, pela oportunidade que temos, Deus, de estarmos aqui na Tua casa, louvando a Ti, ó Deus, e estudando a Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor me use, ó Deus, e que o Senhor entregue a Tua mensagem, ó Pai, à Tua igreja. Assim oramos no nome de Jesus. Irmãos, Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele estava preso, e a gente consegue notar aqui nos primeiros versos da carta que ele estava, de certa forma, contente ali com a caminhada cristã daqueles irmãos. A gente consegue extrair isso, né, do próprio capítulo 2, um pouco antes, ele fala, olha, completem a minha alegria, ou seja, havia algum motivo de júbilo dele em relação àqueles irmãos, mas mesmo assim ele faz certas exortações aos filipenses, né, em coisas que ainda eles precisavam ter algum tipo de crescimento. Então aqui nos versos 3 e 4, ele faz uma grande exortação a esses irmãos para que eles viessem viver em unidade, rejeitando partidarismos, disputas, porque parecia que, apesar daquela igreja estar caminhando relativamente bem, havia ali ainda um contexto de divergência, de disputas, de vaidade dentro da igreja de Filipos. A gente pode dividir, eu dividi aqui essa passagem em 3 dimensões. Seria a primeira, a dimensão pessoal, em relação à mensagem, à exortação individual, a dimensão relacional, referente ao nosso trato com o nosso irmão, e a dimensão comunitária, destinada a nós como membros do corpo de Cristo. Na dimensão pessoal, Paulo ele nos chama aqui nesse texto a vivermos com um padrão de humildade. Ele exorta a todos nós a termos um padrão de conduta humilde. E isso vem, em primeiro lugar, da própria conduta de Cristo. Ele mesmo reforça isso nos versículos seguintes, a gente pode ler, a partir do 5. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Cristo foi obediente até a morte e a morte de cruz. Cristo lavou os pés dos discípulos. Cristo foi humilde. Então, essa exortação de Paulo para nós, ali especificamente para aquela igreja, ela vem desse próprio caráter de Cristo, da humildade. Isso é reforçado na palavra de Deus em vários momentos. Não só na vida de Cristo, mas em vários momentos a palavra nos encoraja a termos essa postura humilde. A humildade está ligada ao quê? À sujeição, ao serviço. Humildade é contrária à ideia de arrogância, de soberba. Então, o próprio Jesus, por exemplo, em Mateus 5,3, diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em Tiago 4,5, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos
humildes. 1 Pedro 5,6: Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, irmãos, o que a palavra nos diz aqui é que a humildade é uma característica essencial na vida daquele que quer agradar a Deus. E nós devemos cultivar essa humildade. Tem que ser algo intencional, porque o produto natural do nosso coração pecaminoso vai ser egoísmo, arrogância, vaidade, que era o que estava acontecendo lá naquela igreja de Filipos. Então, nós devemos buscar a humildade, exercitar essa humildade pedindo a Deus, inclusive. Então, essa seria a primeira dimensão aqui desse texto que Paulo traz para nós. A segunda dimensão seria essa relacional, em relação ao nosso trato com o nosso irmão. No final do verso 3 e no verso 4, Paulo estabelece como a expressão dessa humildade deve refletir, então, também, não só na esfera pessoal, mas também em relação ao nosso irmão. No final do verso 3, ele diz: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, Paulo nos recomenda aqui que nesse relacionamento com o próximo, o nosso princípio tem que ser o quê? Considerar o outro superior. Considerar o outro mais sábio, mais capaz. Considerar que eu tenho algo a aprender com o outro. Isso em relação aos nossos irmãos, em relação ao nosso cônjuge, com todos, absolutamente todos com quem nos relacionamos. Devemos ter essa postura, esse entendimento de que o outro é superior. Na verdade, se a gente olhar bem a fundo, ele parece dizer que devemos nos preocupar ainda mais com o outro do que com a gente mesmo. E mais uma vez, essa ideia provém de quem? Do próprio Cristo. Cristo foi o grande exemplo dessa preocupação com o próximo. Cristo entregou a própria vida por nós. Ele se sacrificou por nós. Então, nós, como destinatários desse sacrifício de Cristo, cabe a nós o quê? A repetir esse ato, a tratar o outro com mais importância do que a nós mesmos. Isso aqui, na verdade, é uma coisa muito difícil. Esse é um dos mandamentos que, na prática, exercitar é muito complicado. Porque a gente sempre vai ter uma autoavaliação muito boa sobre nós mesmos, muito positiva. A gente é complacente com os nossos pecados, com as nossas falhas, temos justificativas, temos sempre explicações. Mas em relação ao outro, o nosso padrão costuma ser o contrário, né? A gente passa uma lupa nos pecados alheios, e aquilo que é bom, aquelas obras boas, a gente nem dá muita bola. Perceberam que notícia boa não vira fofoca? Não vira. Você contar para alguém, fui promovido. Capaz que gera inveja, mas fofoca, aquele assunto vai morrer ali. Mas uma notícia ruim, essa sim, vira fofoca. Por quê? Porque é justamente isso, o nosso coração, ele faz isso. As nossas boas ações a gente exalta, as boas ações do próximo a gente deixa de lado. E é justamente isso que Paulo está dizendo aqui, olha, esse padrão é incorreto. Devemos tratar o outro como superior, com mais importância do que com nós mesmos. Temos aquele ditado popular, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é popular por quê? Porque é o que acontece. É assim que funciona os relacionamentos que nós temos. Se a gente não cuidar, se a gente não ter essa mesma intencionalidade em relação à humildade, nós vamos ser pessoas soberbas. Nosso coração vai buscar isso. Outro ponto sobre tratar o outro
superior, é que quando a gente faz isso, irmãos, a gente abre também uma porta para que Deus use o outro para nos edificar. Né? Quando a gente permite isso, a gente está dando a oportunidade de Deus usar o outro irmão para, às vezes, trazer uma palavra, falar com a gente, nos edificar, nos abençoar. A minha avó, ela é uma pessoa que teve muita dificuldade na infância, morou na roça, ela não sabe nem escrever direito, ela desenha o nome dela. E ela é uma pessoa crente, graças a Deus. E quantas vezes, conversando com ela, eu fui edificado. Quantas vezes ela trouxe uma visão para mim que eu não tinha. Né? Se eu chegasse já tratando ela com desprezo, me sentindo superior, dificilmente eu teria tido algum crescimento nesse relacionamento. Então, dentro desse aspecto da humildade que Paulo está aqui exortando, os irmãos de Filipos, há essa dimensão relacional, de que nosso padrão nos nossos relacionamentos deve ser guiado por isso, por tratar o outro como superior. Muitas vezes a gente só ajuda alguém quando a gente vai ganhar algum prestígio, quando aquilo vai nos trazer algo em troca. Mas a palavra de Deus nos diz que o amor verdadeiro, ele não procura seus próprios interesses. E a terceira dimensão, que seria a dimensão comunitária aqui, sobre a unidade da igreja, acho que na verdade é o ponto principal aqui. Né? Paulo, desde o versículo 1, na verdade, ele está exortando, preocupado com esses irmãos, para que eles vivessem em unidade, tendo o mesmo pensamento, tendo o mesmo sentimento. Vamos ler desde o versículo 1, que a gente consegue compreender toda essa ideia de Paulo. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos da misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí o texto de hoje, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse aqui é o grande ponto, eu acho, dessa mensagem de Paulo. Ele estava ali tentando combater esse partidarismo que havia dentro da igreja, né? Esse espírito de disputa, de vaidade. E por que ele faz isso? Porque, irmãos, toda divisão do corpo de Cristo, ela é obra de Satanás. Há um aspecto maligno na divisão dentro do corpo de Cristo. Por quê? O partidarismo, ele só produz esfriamento espiritual e, principalmente, ele afasta pessoas que poderiam estar chegando à igreja que não conhecem a Cristo. Qual o visitante que vai querer chegar numa igreja, se sentar no banco e permanecer nela, vendo que ali há um espírito de divisão, um espírito de discórdia. Então essa é uma estratégia de Satanás, sempre. Toda divisão, seja ela inclusive no âmbito pessoal, em casais que se divorciam, irmãos que param de falar um com o outro, sempre há esse aspecto espiritual envolvido. Então Paulo está ali combatendo justamente isso. É claro, né, irmãos, que a gente, como corpo, membros do corpo de Cristo, nós vamos ter pensamentos diferentes, nós vamos ter afinidades, né? Até o lugar que a gente senta na igreja, cada um escolhe e fica ali. Nós somos pessoas diferentes. E Paulo não está dizendo que, olha, sejam iguaizinhos. Ele está dizendo, o objetivo de vocês tem que ser o mesmo, sempre, apontar para o reino de Deus.
Eles não podem se dividir por questões secundárias, por questões, por áreas cinzentas, como o pastor bem pregou aqui outro dia. A gente não pode se perder nessas divergências, nessas discussões, porque isso vai afetar o principal. A gente vai deixar de fazer aquilo que é o principal, que é apontar para o reino de Deus. Na verdade, irmãos, na Bíblia, espiritualmente falando, a única divisão que é boa é a que rompe com o velho homem. É a que rompe com a vida pecaminosa que a gente vivia. É essa divisão que, inclusive, Cristo fala que veio promover, né? Quando ele fala lá que veio dividir as famílias, é nesse ponto. Ele veio romper aquela vida que a gente levava como pecadores, e a partir dali teríamos então uma nova vida. E isso causaria divisão, né? Porque justamente é isso que nos transforma em novas criaturas, é isso que nos coloca numa rota completamente diferente daquela que nós vivíamos. Mas fora isso, a Bíblia não prega espírito de revolução para quem já é crente. Não tem isso lá. Vendo, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo, quando está falando ali, né, daqueles que são chamados por Deus, ele fala que aqueles que são chamados devem permanecer como estavam. E aí falando ali especificamente para os escravos, né? Separei aqui os versículos 21 e 24. O 21. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então Paulo está dizendo, você era escravo e foi chamado por Cristo, não vai se rebelar e trazer para dentro de você como luta a sua libertação. Claro, se você puder, se liberte. Mas você não vai se tornar um militante da libertação. Porque o principal é o quê? Servir a Deus agora que você foi alcançado. Então, a palavra de Deus, ela não encoraja em nenhum momento revoluções. A nossa próxima revolução, quem vai fazer é Cristo, quando Ele voltar. E aí nós vamos participar com Ele, mas Ele vai ser, inclusive, o protagonista. Enquanto estivermos aqui, Paulo está exortando, olha, tenham o mesmo pensamento, vivam em unidade. Isso é importante, irmãos, porque nós já temos inimigos externos suficientes, né? Dessa porta aqui para fora tem muita gente querendo acabar com a nossa igreja, com o cristianismo. Então precisamos ter essa ideia, essa noção de que eu preciso ser um agente que promova a pacificação dentro da igreja. Preciso ser um agente que promova a unidade dentro da igreja e não a divisão, que era o que estava acontecendo lá na igreja de Filipos. Né? Então, essa ideia de não sermos revolucionários, inclusive, ela serve não só para dentro da igreja, mas para fora também. Né? Ano que vem tem eleições, por exemplo. Infelizmente, a gente vê muitos se envolvendo, né, visceralmente com esses assuntos, com essas causas políticas e tantas outras que tem aí afora, né? Tantas pessoas se envolvem com isso e a Bíblia está dizendo, olha, nosso tempo aqui, ele é determinado a uma vida eterna, nosso olhar tem que estar nessa vida eterna. Claro, não significa que a gente não deve se posicionar contra injustiças, o pastor mesmo pregou aqui outro dia sobre isso. Devemos nos posicionar até para que, por meio desse posicionamento, a gente eleve o nome de Cristo, a gente aponte para Cristo. Mas a nossa luta não é essa, não deve ser essa. Isso fora da igreja. Dentro da igreja, a mesma coisa. Se há questões que a gente diverge, são questões essenciais, tudo bem, precisamos lutar por elas. A reforma protestante foi isso. Foi um movimento de pessoas que se insurgiram contra procedimentos errados dentro da igreja.
procedimentos que fugiam ao que a Bíblia dizia. Né? Questões essenciais não estavam sendo mais seguidas. Então houve esse movimento, e a gente deve ter esse zelo, essa preocupação, inclusive à luz de Mateus 18, como o próprio pastor fala. Mas a gente tem que ter cuidado, muito cuidado. Né? Paulo está dizendo aqui, não hajam por partidarismo, não hajam com esse espírito de dissensão. Acho que foi o nosso irmão Joí que falou domingo passado. A igreja não é um sindicato, não é uma associação que a gente vai tentar conduzir de acordo com os nossos interesses. Eu acho melhor que seja assim, eu acho melhor que seja assado. Não é. Aqui nós temos um objetivo. Nós participamos desse corpo, mas participamos de forma ativa, com responsabilidade, que a Bíblia nos dá essa responsabilidade. Apontar para Cristo, apontar para o reino de Deus. E é muito sério quando a gente deixa que questões secundárias comecem a minar essa nossa responsabilidade. Então, como eu disse, né, a nossa próxima revolução, ela será feita pelo Cristo. Cristo Jesus na sua volta. É essa revolução que nós devemos ansiar. Enquanto isso, que a gente se mantenha unidos no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. Então, irmãos, eu deixo, por fim, o verso 5, na verdade, não é nem o texto da devocional, mas é o que resume bem o que Paulo está querendo passar aqui para os filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso a gente tem que martelar todos os dias nas nossas cabeças. A gente tem que pedir isso a Deus. Senhor, me dê este sentimento que também havia em Cristo Jesus. Que a partir desse sentimento a gente possa cultivar então a humildade, que a gente possa aprender a tratar o nosso irmão como superior, e que a gente possa ser unidos nessa comunhão da igreja, sem partidarismos. Que o Senhor então tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Senhor, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cultivar a humildade de Cristo Jesus, ó Pai. Que isso possa refletir nas nossas vidas pessoais, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos e, sobretudo, ó Pai, na nossa conduta dentro da nossa igreja, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor afaste toda obra de Satanás, toda obra de divisão, Senhor. Que, ó Pai, Teu Espírito seja o grande regente, ó Pai, das nossas vidas e da nossa igreja. Clamamos pela nossa igreja, Pai, pela liderança, pelo pastor, que o Senhor, ó Pai, dê sabedoria, dê prudência, Senhor Deus, que todos aqui estejam com o mesmo sentimento, ó Pai, de união. Se conosco ainda nesse dia, assim que nós oramos, Deus, no nome de Jesus. Está liberado ele já, né? Então, está liberado o